Você deve ter acompanhado Jeremy Waite em suas ousadas explorações na série Monstros do Rio, mas já se perguntou o que há por trás dessas caçadas a peixes gigantes? Existe uma história comovente e trágica. A história de um homem que sacrificou não apenas sua saúde, mas também sua felicidade pessoal para conseguir sua paixão. Hoje, você conhecerá uma parte desconhecida da vida de Jeremy Waite, as perdas que ele enfrentou, os perigos que não viam apenas dos peixes, mas também de sua própria vida. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir fará com que você reavalie o homem que todos admiramos. O que realmente aconteceu por trás dessas perigosas aventuras? A resposta fará com que você não consiga tirar os olhos da tela. Jeremy é um biólogo e renomado apresentador de TV que passou sua vida explorando criaturas misteriosas em rios, lagos e mares. Sua trajetória profissional não envolveu apenas expedições perigosas, mas também perseverança, paixão e um esforço contínuo para superar desafios inimagináveis a fim de encontrar e proteger essas extraordinárias criaturas. No entanto, poucos sabem que por trás de seus notáveis sucessos existe uma jornada repleta de dificuldades, fracassos e sacrifícios. Nascido em Ipswich, na Inglaterra, ele desenvolveu sua paixão pela natureza desde muito jovem. Embora tenha crescido em uma cidade com pouca conexão com a vida selvagem, ele sempre encontrou alegria ao explorar os rios e lagos próximos. Após se formar na Universidade de Bristol, onde estudou biologia, ele decidiu seguir sua paixão por pesquisar peixes e criaturas aquáticas. Mesmo assim, seu caminho profissional esteve longe de ser fácil. Para perseguir seu sonho, ele teve que superar inúmeros desafios financeiros e obstáculos no trabalho. Mas isso nunca diminuiu sua determinação. Após anos de pesquisa incansável, ele começou suas expedições exploratórias, investigando rios pela Europa e Ásia. Ele não apenas procurava peixes, mas também ouvia o folclore local e lendas sobre criaturas gigantes e peixes misteriosos, que as pessoas acreditavam ser perigosos para os humanos. Essas histórias não eram apenas rumores, elas motivavam Jeremy a buscar explorações ainda mais arriscadas. Ele começou a estudar criaturas como o gigantesco aruanã, um peixe de água doce que pode chegar a 3 metros de comprimento e pesar 200 quilos. Também investigou a temida piranha, criaturas perigosas tanto nas histórias quanto na realidade. Suas primeiras expedições não apenas o levaram a terras desconhecidas, mas também ajudaram a provar que muitas das lendas que ele havia ouvido eram baseadas em criaturas reais. Cada viagem trouxe resultados incríveis, mas também fracassos e desafios. Ele sempre conseguia encontrar os peixes que procurava e, às vezes, as expedições terminavam em decepção. Porém, ele nunca desistiu. Cada fracasso lhe ensinou lições valiosas e ele continuou sua jornada. Quando a famosa série estreou em 2009, ninguém poderia prever que se tornaria um fenômeno global. O programa não era apenas sobre pesca, era uma jornada de pesquisa e conservação da natureza. Suas explorações atraíam telespectadores não apenas pela aventura, mas também pelas histórias emocionantes sobre criaturas em risco de extinção. O sucesso da série não veio facilmente. Foi o resultado de anos de dedicação, perseverança e do amor inabalável dele pela natureza. Cada viagem não era apenas uma exploração do mundo subaquático, mas também em busca pela verdade sobre criaturas estranhas e lendas que existem há séculos. Jeremy não apenas foi um apresentador de TV, ele se tornou uma figura inspiradora, um verdadeiro defensor da natureza. O que ele conquistou em sua carreira não se resume apenas a descobertas incríveis, mas também a sua contribuição para a conscientização pública sobre a importância de proteger o meio ambiente e as criaturas aquáticas. Por outro lado, por trás da glória dessas aventuras ousadas, existe uma história menos conhecida, perdas profundas e desafios que ele enfrentou em sua vida pessoal. Mas vamos falar isso mais adiante. Jeremy não é conhecido apenas por seus sucessos em expedições, mas também por uma série de tragédias, especialmente a morte de um amigo próximo a quem ele considerava como um irmão. A história começa durante uma expedição na América do Sul, onde ele e esse amigo, que o acompanhou em inúmeras jornadas perigosas, enfrentaram desafios extremos na natureza selvagem.
No entanto, ninguém poderia prever que em uma situação extremamente perigosa, esse amigo sofreria um ferimento grave e faleceria em um acidente inesperado. A morte de seu amigo não foi apenas um choque emocional para Jeremy, foi um golpe devastador para sua fé no trabalho ao qual dedicou sua vida. Ele foi o melhor amigo que já tive, mas neste mundo, quando enfrentamos o perigo, não podemos prever o que vai acontecer, compartilhou Jeremy em uma entrevista emocionante. Seus olhos refletiram uma tristeza inegável. Para Jeremy, a morte desse amigo não apenas foi uma perda pessoal, mas também um duro lembrete da fragilidade humana. Essas jornadas nunca foram apenas sobre a busca por criaturas misteriosas, elas também significavam enfrentar os perigos ocultos da natureza. Nos dias que se seguiram a essa perda, a dor continuou a assombrar Jeremy. A próxima expedição já não carregava mais a alegria de explorar as maravilhas da natureza, mas sim se tornou uma jornada de vazio. Não era apenas a partir de seu melhor amigo, mas a imensa solidão que ele teve que suportar ao longo de sua trajetória. A cada viagem, a cada hora passada no coração da selva, ele teve que enfrentar uma verdade brutal. Ele estava sozinho. Os longos dias sem um companheiro, as noites passadas sozinho em uma barraca improvisada, os momentos em que olhava para fotos antigas e relembrava os momentos com amigos e familiares, tudo isso tornava a solidão ainda mais opressiva. Mas a dor não vinha apenas da perda. A vida de Jeremy Wade também foi marcada por uma série de sacrifícios imensuráveis. Seu trabalho envolvia expedições longas e jornadas perigosas, que muitas vezes não podiam ser compartilhadas com ninguém. O tempo que ele dedicava ao seu ofício o fez perder inúmeros momentos preciosos com sua família. Embora amasse e se preocupasse com seus entes queridos, sua vida foi pouco a pouco desmoronando sob a distância emocional que precisou aceitar. Ele teve que encarar a dolorosa verdade que suas longas expedições o transformaram em um estranho dentro da própria família. Quando voltava para casa, os abraços calorosos já não estavam mais lá, substituídos por uma distância invisível entre ele e as pessoas que mais amava. Os momentos mais dolorosos eram aqueles em que Jeremy olhava para trás e se perguntava se tudo o que conquistou valia o preço de se afastar emocionalmente da família e dos amigos. Ele admitiu que às vezes sentia que havia perdido uma parte importante de sua vida na busca por jornadas perigosas e por criaturas que o mundo jamais havia testemunhado. A trajetória dele nem sempre foi tranquila. Desde jovem, como biólogo, ele tomou a decisão de sair da sua zona de conforto, deixando empregos mais simples para embarcar em viagens aventureiras a algumas das áreas mais remotas e perigosas do planeta. Mas desvendar os mistérios subaquáticos não envolvia apenas jornadas emocionantes. Também significava enfrentar longos e desafiadores dias que poucos conseguiriam suportar. Durante uma expedição à América do Sul, ele teve que encarar o temido Rio Amazonas, um lugar conhecido não apenas por seus peixes gigantes, mas também por seus inúmeros perigos. Apesar de toda a preparação, ele não pôde evitar incidentes inesperados. Em outras viagens, Jeremy também teve que enfrentar diversos desafios impostos pela natureza. Durante uma expedição nos rios da África, ele se deparou com um enorme crocodilo. Com seu corpo maciço e dentes afiados, o animal atacou seu barco, quase arrastando Jeremy para a água. Segurando-se com todas as forças na borda da embarcação, ele conseguiu escapar por um triz da morte. Mas os perigos não vinham apenas dos animais. Sua saúde também era um fator incontrolável. Viver em regiões selvagens sob condições extremas significava estar sempre à mercê de doenças tropicais. Durante uma expedição no Sudeste Asiático, Jeremy contraiu malária severa. Seu corpo ficou debilitado e sua mente confusa, mas ele se recusou a abandonar seu trabalho. Apesar da febre alta e da exaustão, ele continuou investigando as histórias sobre peixes lendários na região. Uma das experiências mais assustadoras e traumáticas aconteceu quando Jeremy quase morreu devido a um ferimento grave causado por um peixe gigante. Durante uma expedição nos rios do sul da Ásia, ele foi mordido na perna por um peixe de grande porte enquanto tentava capturá-lo. A dor excruciante quase o impossibilitou de se mover. Quando foi levado para um acampamento médico, os médicos disseram que, se não tivesse sido tratado a tempo, poderia ter morrido devido a uma infecção. Após lutar contra dores intensas por vários dias, Jeremy conseguiu se recuperar e voltar ao trabalho, mas as cicatrizes em seu corpo nunca desapareceriam. Apesar das inúmeras dificuldades, dos fracassos dos ferimentos e de uma exaustão que parecia nunca ter fim, ele seguiu em frente.
Cada falha era uma lição e cada queda o tornava mais forte. Em sua jornada, ele não apenas buscava criaturas misteriosas, ele também se redescobria. Jeremy nunca parou, nunca permitiu que o medo ou o cansaço o impedissem de buscar a verdade sobre o mundo subaquático. Com todas essas dificuldades, é inegável que Jeremy Wade não é apenas um apresentador de TV, ele é um explorador, um verdadeiro guerreiro da natureza. Alguém que sacrificou muito para trazer ao mundo histórias fascinantes, cheias de aventura, mas também carregadas de um profundo respeito pela natureza e pela vida em nosso planeta. No entanto, poucos sabem que por trás dessas fascinantes aventuras existem histórias de sacrifício, perdas e desafios que Jeremy enfrentou ao longo de sua trajetória. Após o fim da série, muitos acreditaram que ele se afastaria da televisão. Mas a verdade foi diferente. Ele nunca parou de explorar e proteger o mundo subaquático. No programa, ele mudou o foco da caça aos peixes gigantes para uma questão ainda maior: a proteção dos grandes rios do mundo. Ele viajou para lugares como o Amazonas e o rio Mekong para aprender sobre as ameaças graves que os ecossistemas de água doce enfrentam, desde a poluição até a exploração desenfreada de recursos naturais. Com cada nova viagem, Jeremy não apenas buscava a vida, mas também clamava por sua proteção. Ele usou sua voz para alertar sobre os desafios críticos que os rios e a vida aquática estão enfrentando. Com sua dedicação e profundo conhecimento, ele se tornou um verdadeiro guardião dos rios, enfatizando que cada ação humana pode impactar significativamente a vida nas águas. O legado dele não se limita aos seus programas de televisão. Ao longo de sua carreira, ele se tornou um símbolo dos esforços para proteger a vida selvagem e seus habitats. Em um programa chamado Dark Waters, Jeremy continuou pesquisando criaturas pouco conhecidas, peixes gigantes à beira da extinção. Suas explorações não apenas permitiram ao público conhecer espécies magníficas, mas também levantaram questões sobre os impactos ambientais que os seres humanos estão causando nos habitats dessas criaturas. Cada aventura estava ligada a uma mensagem de proteção e preservação da biodiversidade. A jornada de Jeremy não foi apenas sobre viagens ousadas em busca de peixes misteriosos, foi também uma história sobre inspirar as novas gerações a protegerem a natureza. Muitas vezes, em seus programas, ele enfatizou que proteger o meio ambiente não é uma tarefa para uma única pessoa, mas sim uma responsabilidade de todos nós. Seus workshops e palestras não apenas ajudaram o público a compreender melhor o mundo subaquático, mas também despertaram uma consciência sobre a necessidade de proteger espécies ameaçadas. O legado dele é a prova de que a perseverança nunca desaparece, mesmo diante de grandes desafios. Ele não apenas foi um explorador, mas um defensor apaixonado do meio ambiente. Mesmo após o fim da série, sua jornada continua. Seu impacto ainda ecoa através de programas, debates e esforços de conservação ambiental. Jeremy Wade não é apenas um exemplo de perseverança e paixão, mas também uma inspiração para que todos nós compreendamos o valor da proteção da natureza e dos habitats dos animais aquáticos. Sua história sempre será uma fonte de motivação para aqueles que desejam explorar e proteger o mundo natural. Obrigado por passar mais um tempo conosco. Não se esqueça de curtir e se inscrever para nunca perder outro vídeo. Nós também selecionamos estes vídeos que recomendamos que você assista em seguida. Bom, pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.